E aí, galera do sétimo ano aí do Colégio Jacaranto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de história, trataremos do assunto os portugueses e a exploração da Nova Terra, as páginas 21 a 23. Novamente o assunto, os portugueses e a exploração da Nova Terra, as páginas 21 a 23 é a nossa videoaula. Então, vamos nessa, pessoal. A ocupação portuguesa. Como você pode notar, a ocupação portuguesa não ocorreu de forma imediata. Durou aproximadamente 30 anos. As terras brasileiras não eram o principal empreendimento de Portugal, pois a visão econômica de Portugal estava toda voltada com o comércio com as Índias. As colônias orientais eram muito mais rentáveis. Outro fator que desestimulava a colonização era o fato dos portugueses não terem encontrado nem ouro nem prata. Isso iria ocorrer muitos anos depois, aproximadamente 200 anos. Já falei sobre isso. Então, os portugueses resolveram colonizar o Brasil só a partir de 1530, adotando um sistema conhecido como capitanias hereditárias. É isso que nós vamos estudar agora. Em 1530, a coroa portuguesa decidiu investigar as fontes de riquezas disponíveis aqui no Brasil. O primeiro modelo adotado de ocupação foi as capitanias hereditárias. Algumas razões levaram a coroa portuguesa a tomar essa decisão. Vamos ver essas razões? Por uma disputa política com a França, Portugal temia ter seus territórios tomados pelos franceses, caso não ocupasse as terras. Os franceses ignoraram o Tratado de Tordesilhas e estavam perto de apropriar-se, tomar para si essas terras que não estivessem ocupadas pelos portugueses ou espanhóis. Então, como essa região onde é o Brasil hoje não estava sendo ocupada por Portugal e os franceses não respeitavam o chamado Tratado de Tordesilhas, onde dividiu essas novas terras, uma parte pertencente a Portugal, outra parte pertencente à Espanha, qualquer terra que aqui descoberta não tivesse ocupação nem de portugueses nem de espanhóis, os franceses iam tomar para si, iam se apropriar. Então, os portugueses resolveram ocupar essas regiões as mais próximas da costa do Atlântico até o Tratado de Tordesilhas. Além disso, os portugueses enfrentavam dificuldades para comercializar com o Oriente, a Índia. A situação estava muito difícil, os preços dos produtos estavam muito baixos em relação aos concorrentes de outros países. Então, é o que nós chamamos de lei da oferta e da procura. Quando o comércio com as Índias era rentável, porque existiam poucos produtos vindo das Índias. Então, quando começou o comércio na Europa ser inundado com os produtos vindos da Índia, não era mais rentável, o preço acabou baixando. Então, não era mais rentável Portugal continuar com esse comércio, que além do mais, o custo era muito alto. Então, você tinha um custo muito alto e um retorno não tão bom assim. Para piorar ainda mais, a situação com sua concorrente, a Espanha, tinha conseguido encontrar ouro e prata nos territórios ocupados por ela. Então, se aqui no Brasil demorou aproximadamente 200 anos para achar ouro e prata, a situação com a Espanha é completamente diferente. Imediatamente, os espanhóis acharam ouro e prata na região ocupada por esse país. Assim, os portugueses se voltaram para a única riqueza que as novas terras ofereciam de imediato para a sua ocupação, nesse caso, para o Brasil. Então, a primeira riqueza encontrada, extraída por Portugal aqui, foi o pau-brasil. A região do litoral brasileiro foi dividido e nela foram criados 15 assentamentos, 15 lotes de terras, com aproximadamente 100 a 650 quilômetros de largura, o que nós chamamos de capitanias hereditárias. Vamos voltar para o mapa? Esse mapa trata as capitanias hereditárias, que eram lotes de terras, 15, para ser mais exato, 15 lotes de terras,
dividido para 12 capitães, tá certo? Então, onde hoje aqui Pernambuco fazia parte da capitania de Pernambuco. Então, onde nós estamos, exatamente Olinda, Recife, essa região metropolitana, fazia parte da capitania hereditária de Pernambuco. Um pouco mais ao norte, fazia parte da capitania hereditária de Itamaracá, tá certo? O capitão donatário responsável por essa região foi Duarte Coelho, ele que, vamos dizer assim, é o dono da célebre Olinda situação para se criar uma vila. Então ele funda Olinda, tá certo? Duarte Coelho. Sabe mais, a cidade, na pequena cidade de Tordesilhas, ao norte da Espanha, em 7 de junho de 1494, cabendo a Portugal as terras descobertas e por descobrir, situadas aquém da ilha demarcada a 370 léguas a oeste de Açores e Cabo Verde, e a Espanha as terras que ficassem além dessa linha. Esse texto, esse pequeno texto, fala sobre o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo recém-descoberto entre Portugal e Espanha. Tudo que ficasse da ilha de Açores e Cabo Verde a 370 léguas, que é uma medição vamos dizer assim, uma medição náutica, tudo que ficasse nessa medida de Açores, que é uma demarcação até 370 léguas náuticas, passando a linha, pertencia à Espanha, pertencia a Portugal. E tudo que ficasse depois de 370 pertencia à Espanha. Então, por isso que a parte onde que pertenceria a Portugal seria menor, porque o restante é mar, é o Oceano Atlântico. E tudo, o restante todinho pertencia à Espanha. Por isso que a parte onde a Espanha é muito maior do que a parte que pertencia a Portugal. E só lembrando que se o Tratado de Tordesilhas fosse respeitado por Portugal, boa parte do Brasil não se falaria português, e sim espanhol. Mas só que o Tratado de Tordesilhas, como vocês deu para perceber no mapa, que ali é só a questão da parte litorânea do Brasil, que foi dividido, colonizado com as capitanias hereditárias, só lembrando, 15 lotes e terras, com aproximadamente 100, a largura, 100 a 650 quilômetros. Então, só essa área era de posse de Portugal. O restante todo da América, todinho pertencia à Espanha, tá certo? Essas áreas de terras foram doadas a membros da nobreza, fidalgos, nobres portugueses e militares, e eram destinadas a plantações de cana-de-açúcar. Elas também contribuíram para a proteção das terras e o combate à pirataria de outras nações. Então, com os portugueses vindo para aqui, vamos dizer assim, eles protegeriam a costa contra invasão de outras nações. Os que recebiam terras eram chamados de capitães donatários. As condições, preste atenção, eram muito difíceis e os ataques indígenas eram constantes, havendo atrito entre os colonizadores e a questão dos indígenas que já aqui estavam. A experiência acabou fracassando. Muitos capitães donatários acabaram perdendo as terras e também o seu dinheiro, porque o custo era muito alto. Então esses fidalgos, esses nobres portugueses deixavam tudo em Portugal, vinham para cá literalmente tentar a sorte, pois é o início da colonização. Apenas 2 capitanias deram certo. Aqui, a de Pernambuco, que o capitão donatário, como eu falei para vocês, era Duarte Coelho, e a de São Vicente, que é Martim Afonso de Souza. O restante tudinho fracassou por inúmeros motivos, como a questão dos ataques indígenas, o custo que era muito alto, o transporte da cana-de-açúcar, pois você atravessaria todo o Atlântico. Então, por inúmeros motivos, as capitanias hereditárias elas fracassaram. E não foi respeitado nenhum tipo de divisão regional, apenas loteou o Brasil e distribuiu para 12 capitães. Tirando assim um problema agrário muito grande, tá certo? Aí é o tema a seguir. O problema agrário no Brasil.
agrário quer dizer terras, a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Certamente você já ouviu falar da questão agrária no Brasil, nos noticiários da TV, no rádio, etc. Não é mesmo? Movimentos sociais foram criados na tentativa de minimizar esse problema com o MST, o Movimento dos Sem Terra. Embora após de muitas lutas, várias famílias já tenham sido assentadas. O problema está longe de se resolver. Esse problema agrário no Brasil, ele começa a partir de 1850, quando mudou a questão das regras para se ter terra. Até 1850, a pessoa ia para um lugar, para uma região, se assentava, pegava um lote de terra para si e pediu a posse dessa terra ao imperador. Com o fim do tráfico negreiro aqui no Brasil, a aristocracia rural, os grandes proprietários de terras, tiveram medo que os escravos ou ex-escravos fossem para uma região, pegassem uma terra e pedissem a posse dessa terra ao imperador. Então, a partir de 1850, a forma de se ter terras, aqui no Brasil mudou. Deixou de ser posse e você chegar lá e pedir a posse ao imperador e passou a ser a compra, pois eles tinham medo que os escravos ou ex-escravos pegassem uma terra para si, pedissem a posse ao imperador e o imperador desse a eles, deixando assim de ser a mão de obra escrava, né, quase gratuita aqui, eles tendo terras. Eles não aceitariam essa situação. Os latifundiários não aceitariam essa situação de ex-escravos ou escravos terem terras. Tá certo? Então, isso tudo muda, tirando assim uma consideração fundiária. Fundiária quer dizer terras, tá certo? Aqui, vamos dizer assim, uma imagem de uma marcha no 5º Congresso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e essa foto é de 2007. Nesse momento, eu quero deixar o código dessa videoaula. O código dessa videoaula é Luta por Terras. Isso mesmo. O código dessa videoaula é Luta por Terras. Tá certo? Só lembrando que dúvidas, sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!